Galera, a partir de agora começa o programa A Determinação Jovem da UMATEP da Igreja Tenda Profética de Taubaté. Fala, povo querido! Aqui é o Vitor e eu queria deixar para vocês Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Viteiro, e não pode faltar a minha, né? Rafael aqui contigo. Efésios 5, do 1 ao 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Rafael e Vitor, aqui é Jadiel, e vai a minha palavrinha do dia. A bênção de Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Bora, galera, para mais um programa Determinação Jovem. E começando o programa, eu quero já agradecer a todos os nossos ouvintes que estão sintonizadinhos aí conosco. Hoje está faltando a presença do nosso pintor de rodapé, nosso amigo Diego, e ninguém sabe o paradeiro dele. Se você souber do nosso amigo Diego, entre em contato com o TEL 3624 7122, ligue para nós aqui, pois nós não sabemos aonde foi parar este menino. E para você que está sintonizadinho hoje com a gente, vai rolar muita música legal, um bate-papo descontraído. E eu queria passar aqui para o nosso amigo Rafael. Qual é, Rafael, a sua expectativa para o programa de hoje? Jadiel, eu tenho uma certeza, eu tenho. É bênção sobre bênção, meu querido. Não tem outra coisa. Nós cremos que o Senhor vai usar aqui as nossas bocas para falar com o povo, e esse povo será abençoado sim. Além dos nossos bate-papos descontraídos aqui, com certeza vai ter palavra de Deus aí para vocês que estão ligados. Rafael, meu amigo, não podemos esquecer das piadinhas do dia, né? Que vamos... Cá entre nós, você manda muito bem, né, Rafael? Jadiel, não me venha com essas vãs sutilezas, Jadiel. Rafael, você parece que não me conhece. E vamos de música. Rodox, Pitch Punch. A Determinação Jovem, uma nova história. Escrita pelo dedo de Deus.
Momento, o Deus de toda graça. Esse é o momento onde eu já tô dando muita risada. E é o momento onde o nosso amigo Rafael vai tentar fazer a gente rir. Olha, se eu vou fazer alguém rir, eu já tô feliz. Mas que você eu já fiz rir, já fiz, né, Jadiel? Esse é muito bobão, né? Essa é a verdade. Na escola dominical, a professora, tentando fazer uma interação com as crianças, perguntou: por que nós não podemos fazer barulho nos cultos? E Aninha, uma garota muito esperta, então respondeu: é porque senão, professora, nós vamos acordar as pessoas. Momento notícia. Momento notícia. Momento notícia. Galera, esse é o momento onde fazemos aí a divulgação dos eventos que acontecerão na cidade de Taubaté e região, beleza? E já vai aí um evento que vai acontecer agora no próximo dia 30 de agosto, ao Cubo, mais convocados, eles aí tocando aí as músicas do CD novo deles, tudo junto e misturado. Várias bandas abrindo o show aí do Ao Cubo. Pra você que gosta do hip hop aí, uma música diferente aí, vamos colar com a gente, beleza, galera? E pra você que está interessado em comprar, vai aí os postos de vendas: Livraria Vivaler, Loja Escolástico Centro e Taubaté Shopping, e Blém Blém Artigos para Hip Hop. E pra você que quer mais informações, tá aí o número 12 9125 4627, beleza, galera? Falar com Éder. Pois é, galera, acho que esse show vai ser demais, viu? Eu vou estar lá, acredito que vocês também. Faça pra dar um oi pra gente. Vocês não sabem a nossa cara, mas tenta acertar lá. Brincando. E eu tô aqui pra falar pra vocês do nosso 8º louvorzão. Depois de muitos encontros e desencontros, nosso 8º louvorzão está pro dia 24 de agosto. Esse mês, no 4º sábado. Estaremos aqui louvando conosco o grupo de jovens El Shaddai. E o louvorzão vai estar acontecendo aqui no templo da Tenda Profética mesmo, na Avenida Elvino de Moraes, número 102, às 19h30. Compareçam, que você seja abençoado nesse louvorzão, que vai ser demais. E agora eu me sinto aqui com a notícia mais importante deste quadro. Galera, é uma notícia antiga, desde os tempos de Jesus, mas parece que tem gente que não tá ligada. Jesus tá voltando, galera. Nós estamos no fim dos tempos. Se você não tiver esperto, olha, se o seu nome não tiver no livro da vida, meu querido, minha querida, esteja preparado, te orienta, viu? Te orienta, porque Jesus tá voltando. E tá voltando mesmo, porque nós podemos ver vários sinais aí do fim dos tempos. E vocês que estão espertos, focados em Jesus Cristo, eu te espero lá, que nós vamos ver a glória de Deus juntos. Pra glória de Deus. Trocando uma ideia. Vamos, galera, para mais um bate-papo. Agradecemos aí a todos vocês, ouvintes, que estão sintonizados com a gente. E é um momento onde vamos aqui expressar a nossa opinião, onde vamos trocar uma ideia em cima da Bíblia, em cima das doutrinas bíblicas, beleza? O nosso papo em destaque é sobre alguns artistas gospel, alguns pastores que estão no nosso meio evangélico, que estão no meio gospel, e por algum meio estão olhando a obra de Deus como um meio lucrativo, como um comércio, né? Eu quero abrir esse papo agora, conversando com o nosso amigo Vitor aqui. O que você acha, Vitor, desses artistas gospel, desses pastores que estão já perderam a essência do evangelho, da obra de Deus, estão olhando mais o lado financeiro? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso aí? Bom, Jardim Nelson, acho que pra começar, quando a pessoa perde o foco de Cristo, já tá totalmente errado, né? O evangelho, ele é para ser propagado de maneira livre. O evangelho é algo que veio a nós gratuitamente e devemos passá-lo gratuitamente também. É lógico que a gente tem que separar aquelas pessoas que realmente... A gente vê muito isso, né? Artista gospel que cobra uma certa quantia
pra fazer um show. E a gente fica falando, nossa, mas cobra tantos mil, pra que isso e tal? Mas a gente tem que levar em conta que ele traz também a aparelhagem, que, poxa, ele tem o sustento dele, tem a equipe dele, não é só ele que tá vindo, né? Então a gente tem que saber separar isso. Mas aqueles que realmente usam abusivamente, né, do dinheiro e tal, e querem lucrar, já tá mais declarado que isso tá erradíssimo e que Cristo nos disse isso, né, que nós devíamos isso não esperando nada, né, a gente recebeu de graça e vamos dar de graça também. Vitor, eu concordo com você. A gente tem que lembrar que essas pessoas aí que ganham dinheiro com o evangelho e tal, se elas não estão focadas em Jesus Cristo, elas não vão abençoar a obra, mas e se elas estão abençoando a obra? E se elas estão fazendo vidas crescerem aí? Muita gente critica quem ganha dinheiro com o evangelho e tal. É claro que o evangelho não foi feito para se ganhar dinheiro, mas se é a profissão da pessoa, se ela dedica todo o tempo da vida dela para isso, porque querendo ou não ela tá levando a palavra de Deus, né? Um cantor, vamos dizer, ele tá levando a palavra de Deus, ele tá convertendo vidas também. Tem pessoas que aceitam a Cristo num show, né? E é claro que essa foi só a semente plantada e a pessoa vai ter que evoluir na fé, né? Vai ter que buscar uma igreja, um pastor para crescer. Mas a palavra de Deus está sendo levada. Agora, é claro que alguns valores são abusivos, né? As pessoas estão ficando milionárias aí. Mas eu acho que assim, sabe, Deus, ele... Na Bíblia tem tanto homem que era considerado milionário, né? Tanto homem rico que Deus abençoava a vida deles. E com certeza esses homens abençoavam outras vidas. Então se esses cantores, se esses pastores que recebem um grande dinheiro aí... Na verdade, pastor que recebe mais dinheiro não é pastor de igreja, assim, né? É mais pastor itinerante, né? Eu imagino, aqueles que, sei lá, cobram para estar em congressos e tal. Mas claro também que alguns pastores que têm uma igreja grande, eles vão receber um dinheiro maior. A gente não quer criticar quem ganha dinheiro com o evangelho e tal. Pô, se o cara ganha dinheiro e ele não abençoa ninguém, ele não ajuda os pobres, necessitados, ele não enche a mesa das viúvas. Se ele não faz nada com esse dinheiro que abençoe a obra, então com certeza esse cara ele tá perdido, ele não tá no foco. Eu acho que assim, Rafael, tem muitos pastores aí, muitos cantores gospel, que Paulo mesmo diz, né, que esses pastores, que esses que estão fazendo a obra, que vivam da obra, né, mas não assim, eu acho que eles levaram isso aí muito, muito a fundo, sabe? Eu acho que por eles não ter um trabalho fixo, registrado ou algo assim, eu acho que eles estão querendo meio que fazer o pezinho de meia deles, né? Então eu vejo dessa forma. Eu acho que nós, como evangélicos, devemos abençoar esses homens de Deus, entendeu? Mas eu vejo de outra forma, eu acho que assim, começar a cobrar certos valores, entendeu? Eu ligo pro pastor lá, pastor, tem como o senhor vir pregar na minha igreja, tudo? Eu vou, mas por R$2.000, por R$3.000. Aí ele já tá começando a estipular preço, entendeu? Isso que eu acho que é errado, entendeu? Mas tem muitos homens de Deus que você convida os homens de Deus para pregar. Irmão, fique em paz. Deu uma ofertinha que o irmão quiser dar lá pra nós, abençoa, entendeu? Tudo. Eu acho isso legal, entendeu? Mas a questão de começar a estipular preços, entendeu? Aí eu já começo a ver isso como um comércio mesmo, entendeu? E em certa forma é errado, entendeu? Isso aí. Eu vejo assim que a gente tem que tomar bastante cuidado também de não julgar, de acabar fazendo papel de juiz de alguém que a gente não conhece, né? Porque o meu coração eu já peguei julgando uma pessoa, eu e o Rafael a gente conversa bastante, né? De julgar o fulano de tal, e depois você vê trazer a resposta de fulano sobre determinado. Não vou citar nome, não vou citar nada. Mas aconteceu um fato assim que o Rafael ele ficou falando, nossa, olha, o cara, nada a ver ele, né? Ó, o cara é pregador do evangelho, o cara em destaque, ele devia ser exemplo e tal. E aí passou uns dias e você trouxe um vídeo com as desculpas dele, né? Ele esclarecendo um boato que surgiu aí na internet, do qual eu e o Rafael tava julgando o cara. E ainda eu dei até graças a Deus que a opinião ficou só entre o Rafael, né? E nessa ocasião eu até vi em mim e falei, nossa, graças a Deus que como é certa essa atitude, né? De não sair falando mal de fulano, de ciclano, beltrano.
Porque numa dessas queima a língua e o que eu falei mal já não dá pra catar, né? Que existem até aquelas 3 coisas que não voltam atrás, que uma delas é a palavra proferida. Uma vez que você fala uma coisa, você não vai conseguir pegá-la de volta. Uma pessoa já multiplicou aquilo. Então, quanto ao falar de fulano não tá agindo direito com o evangelho, ele tá cobrando muito, fulano não é sério com Deus, fulano é isso. Então, você conhece a pessoa, você tá andando com ela, você é ovelha daquele pastor, você acompanhou o ministério de tal levita, pra você tá falando se ela desviou ou não. Eu penso assim, que eu não acompanho nenhum dos irmãos que estão em evidência para poder estar julgando dessa maneira. A gente sabe que o trabalhador é digno do seu salário, né? O pastor que não tem nenhum trabalho fixo, mas ele trabalha na obra, eu acho que é excelente obra isso, porque existem muitos pastores sérios aí que estão o dia inteiro aí correndo, fazendo visita, orando, estão buscando o crescimento de suas igrejas, buscando o crescimento espiritual, né? Assim como existem também aqueles que estão realmente que abrem uma igreja para ganhar dinheiro. Mas quanto a estes, o nosso papel, se nós não o conhecemos de verdade, nosso papel é orar para que esse evangelho seja pregado de forma sadia, né? Nós, como luz e sal, devemos buscar ser luz e sal até mesmo dentro de nossas igrejas, né? Nesse sábado eu tive com o pastor, nosso pastor aqui, o pastor Marco Túlio, lá em Nova Serrana, lá em Minas. Foi uma benção e tal, e o pastor Marco Túlio até comentou numa plaquinha que tinha na parede, assim, ore pelo seu pastor, né? E o pastor Marco Túlio, ele comentou como é excelente essa função da igreja, né? Que a gente cobra muito de nosso pastor, cobra muito do ministério de louvor, cobra muito de todo mundo, mas a gente tem orado por eles. Eu acho que é uma coisa que a gente bate bastante aqui no programa, essa coisa de você estar orando por aquelas pessoas que você está julgando, que você está acompanhando. Então, ore para que esses pastores também que a gente vê, poxa, parece que ele está fugindo da linha, parece que ele está cobrando, parece que ele está sendo abusivo com o evangelho. Então vamos orar para que Deus venha intervir, né? Que se ele é de Deus, que ele venha se converter, né? Que ele venha se arrepender e tal, porque nós em diversos momentos da nossa vida nós saímos da linha várias vezes, né? Às vezes é pouca coisa, às vezes é grande, mas Deus sempre tem um perdão, até mesmo para essas pessoas que estão em evidência. Vitor, e complementando o que você disse agora, eu até estava no Facebook essa semana e eu tava vendo um vídeo que colocaram lá de um certo pastor que tá na mídia aí, um pastor que tá aí debatendo vários assuntos políticos aí na televisão, tem programa na televisão. É um pastor muito famoso, vocês sabem quem é. E editaram um vídeo dele, tipo acusando ele, que ele estava defendendo um outro pastor que havia roubado numa igreja aí. E uma frase que eu peguei, apenas uma frase que eu peguei dele, que eu levei assim, eu levei muito em conta o que ele falou, foi assim, ele falou bem assim, pra gente não julgar, foi o que o Vitor falou, pra gente não julgar aquilo que a gente não conhece, que a gente não tem conhecimento de causa. E outra, se caso o cara tá fazendo mal, o cara tá roubando, o cara tá isso, tá aquilo, o problema, cara, é de Deus, entendeu? O problema tá com Deus, deixa que Deus resolve o problema com ele, entendeu? É ele que vai dar conta pra Deus. Então, a gente tem que olhar pra isso, entendeu? Olhar pra Deus, olhar pro alvo. Se a gente ficar olhando pro homem, olhando pra essa carne nossa aqui, a gente vai cair, cara, a gente vai, entendeu? A gente vai se afundar. E outra, são pessoas, são gente da gente, entendeu? Se a gente começar a falar mal dos nossos crentes, né? Acho que a gente tá falando mal de nós mesmos, entendeu? A gente tá deixando a nossa imagem ruim, entendeu? E como que a gente vai falar pra uma pessoa não evangélica, uma pessoa não crente, não vou seguir o seu Deus não, vocês são todos crentes, crente não rouba, crente não... Então, galera, fica atento pra isso. Quer falar alguma coisa, Abel? Eu só queria dizer, né, que eu tava vendo umas coisas do pastor Malafaia, eu gosto muito do pastor Malafaia, e as pessoas julgam ele falando que ele é um milionário, que ele é um cara cheio da grana aí, e eu tava vendo uma defesa dele que ele fez, ele postou na internet o seu imposto de renda. E uma revista aí muito famosa, a tal de a Forbes,
disse que ele ganhava acho que 30 milhões por ano, uma coisa absurda, e ele fez questão de postar o imposto de renda dele na internet. Muita gente, as pessoas não conseguem entender que existem pastores, existem cantores, que eles não é só aquilo que eles vivem. Eles são empreendedores também. O pastor Malafaia tem uma livraria. Então as pessoas muitas vezes elas cometem esse erro de julgar. Quem não tá na igreja vai julgar mesmo, porque eles querem muitas vezes derrubar, né, a nossa imagem, denegrir a imagem da igreja. Mas quem tá na igreja, se você tá na igreja, presta muita atenção, sabe? Porque Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou Saul porque ele falou que não ousava tocar no ungido de Deus. Se Deus colocou Saul para ser rei, Deus ia cuidar dele. Então, gente, eu concordo plenamente com o que o Jadiel falou. Sabe, se na palavra fala pra gente apartar do mal, né? Pra gente se apartar de toda a aparência do mal. Se você acha que algum pastor tá tendo alguma coisa errada, faz como o Vitor falou, ora, e se afasta dele. Não adianta, se você ficar falando mal dele, você tá falando mal da obra. Você tá falando mal de uma coisa que vem de Deus. E assim, na palavra também fala que alguns pegariam por vanglória, né? Outros por egoísmo. Mas, cara, importa que seja pregada a palavra de Deus. Claro, se esses homens estão roubando, eles vão pagar, gente. Não precisa ficar preocupado, Deus toma conta deles. Sabe, vamos tomar cuidado pra gente buscar o nosso crescimento espiritual, pra gente buscar o alimento sólido. E com certeza, o Espírito vai testificar com a gente se esses homens que a gente tá ouvindo, que estão na mídia, se eles são de Deus ou não. Se eles não for de Deus, se afasta deles. Agora, se eles têm que pagar alguma coisa, eles vão pagar. E vão pagar pra justiça aqui na terra. E se não pagar aqui na terra, vão pagar na vida eterna. Nós servimos um Deus justo, né? E é na justiça de Deus que nós confiamos. Nós não devemos ser juízes de ninguém. Esse é o nosso maior erro. Nem Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse que não veio julgar, mas sim para salvar os pecadores. E nós, sendo imitadores de Cristo, também esquece. Julgamento não é conosco. O julgamento está para vir na segunda vinda de Cristo. E deixa para depois. Agora é momento do quê? De nós amarmos uns aos outros e pregarmos o evangelho de Cristo. A gente tem que ter a noção também que nós somos luz e sal. E por isso, nós estaremos sempre em evidência, né? Pode esconder uma cidade edificada? Não pode. Ela é presente, ela é aparente e chama atenção. E assim somos nós cristãos. Você pode achar que você, por não estar na mídia, por não estar numa televisão, por não estar num rádio e tal, você não chama atenção. Mas nada, por você falar que você é cristão, seus vizinhos separam você, seus colegas de escola, ou seus amigos de trabalho, todos te observam. E por mais triste que essa é a realidade. Uma falta sua fala mais alto do que 100 acertos. Então, se nós já sofremos um rigor tão grande do mundo por ainda não estando na mídia, imagina esses que estão, né? E eu fico até triste porque muitas vezes nós, irmãos daqueles que estão em evidência, somos usados para julgá-lo e para condená-lo. E devemos ficar espertos com isso. E essa mídia é corrompida, gente. A gente vê que eu acesso bastante Facebook e tal, os sites de notícia, o site da Folha, do Estadão e tal. Eles tratam quando existe alguma interferência evangélica, alguma notícia que envolva a bancada evangélica, que envolva os cristãos, é nítido. Eles podem até não falar mal, mas eles trazem fatos, sabe, terríveis para enfraquecer a imagem cristã. Então, a mídia secular, a gente não tome cuidado com ela, pessoal. A gente não deve pautar a nossa mente segundo os que os jornais escrevem, junto com o que a televisão fala. Mas a nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Nós temos que transformar este mundo com a renovação vinda da palavra de Deus. Então, às vezes, a gente fica muito tempo lendo revista de fofoca, fica muito tempo lendo jornal secular, jornalistas seculares que apoiam tantos valores contrários à palavra, e a gente não se dedica a ter uma postura cristã, a saber o que Deus quer para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Então, que venhamos ser luz e sal, até mesmo não falando mal daqueles que nós não conhecemos. Esta é a realidade. Queria lembrar uma vez que na palavra, quando um fariseu, né, no meio do conselho lá dos fariseus, falou assim: olha, vamos esperar, se a palavra desse homem é de Deus, ela vai continuar, mesmo depois que ele morrer. Então, assim, sabe, se tem alguém que você tá achando
que ele não é de Deus, espera pra ver, porque essa pessoa, se ela não for de Deus, se tudo aquilo não vier de Deus, esse cara vai cair. E também tem muitos, tem um parênteses que eu quero abrir aí, que na palavra fala que haveriam pessoas que, sentindo coceiras em seus ouvidos, buscariam mestres para sua própria concupiscência, para os seus próprios pecados. Então, gente, se você está vendo pessoas que estão seguindo doutrinas erradas, que estão, sabe, muitas vezes você acha errado, eu também tenho muita coisa que eu acho errado aí, e de fato tem muita coisa errada. E deixar bem claro que essas pessoas aí que estão vivendo esse evangelho errado, eles não fazem parte do corpo, porque o corpo ele é unificado, o corpo ele não tem divisão. Então essas pessoas que buscam mestres errados, se existe mestre errado é porque tem pessoa que busca ele. Então isso daí é uma coisa bíblica, e essas pessoas elas não estão no Espírito de Deus, né? Eles não receberam a verdade. Eles podem ter ouvido falar da verdade, mas eles não aceitaram, então buscando coisas a mais aí, coisas que não fazem parte dela. Essa é uma realidade sobre mestres que falam segundo as coisas que as pessoas querem ouvir. Eu acho que por nós estarmos num país tão livre, tão liberal e tal, nós temos a ideia de que o que nós falamos deve agradar aquelas pessoas que devem ouvir, as pessoas que estão ouvindo, né? Então muitas vezes a gente tem que se policiar nisso, de falar o que a palavra está querendo dizer, qual é a vontade de Deus, e não fazer com que a palavra seja aceitável às pessoas. As pessoas têm que aceitar a palavra e não ao contrário. E talvez por pregarmos a palavra de Deus como ela é, pode trazer ira de muitas pessoas, não só do mundo, como as que se dizem cristãs, que é como a gente tem discutido aqui agora. E a gente deve estar preparado também para apoiar um pastor, para apoiar algum cristão em destaque que esteja sofrendo retaliação por expor a opinião, por expor a palavra de Deus, né? Eu vejo isso muito na igreja perseguida, que lá é uma realidade para eles, mas aqui não, a gente se assusta quando, sei lá, se a gente vê algum cristão sendo preso pela palavra de Deus, né? A gente vai falar, meu Deus do céu, que absurdo, Deus está sendo preso, ele não é de Deus nada. Gente, quantos apóstolos não foram presos? Na Atos dos Apóstolos vai ler, as pessoas eram presas e açoitadas pelo nome de Cristo. A igreja perseguida que existe hoje nos países árabes, muçulmanos, elas são perseguidas, açoitadas, presas todos os dias por causa do evangelho de Cristo. Aqui no Brasil a gente não vai ser, eu acredito que não vai ser afrontado por causa do evangelho, mas existem pessoas que armam, né, arapucas para acusar de outras coisas. E você não precisa nem pensar muito para ligar algum pastor, alguma personalidade para levar essa realidade. Então, se a gente estiver vendo alguma personalidade, algum irmão assim em destaque sofrendo tais coisas, não abra a tua boca para julgar mais uma vez. Abra a tua boca para orar por ele, porque nós não o conhecemos, nós não estamos perto dele para dizer se ele está realmente roubando, se ele está realmente fazendo isso ou fazendo aquilo. Nós temos que orar, repreendendo toda ação do maligno sobre a vida dele, e para que Cristo venha se manifestar em todas as coisas, porque Deus é justiça, e isso acontece em nossas vidas. Passamos por momentos em que parece que estamos sozinhos, em que parece que Deus não vai agir em nossas vidas, mas Ele usa das nossas aflições para glorificar o nome dele, porque é tirando do buraco. Às vezes a gente cai num buraco profundo, e é tirando esse buraco que Ele mostra esse poder para as outras pessoas. Fala, nossa, Deus existe, tira a pessoa daquele buraco imundo, daquele buraco escuro lá. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? É intervenção divina. Milagres acontecem, e Deus quer mostrar o poder dele através dessas coisas. E se já podemos concluir, queria concluir da seguinte maneira, que é pregando a verdade, que é iluminando esta terra, iluminando todo mundo com a luz da palavra de Deus, que as coisas erradas e as certas são manifestas. Então nós não temos que nos preocupar em estar acusando a pessoa que está pregando errado, falando isso, falando aquilo. Pregue o certo, busque a vontade de Deus, busque a luz vinda da palavra de Deus. E quando você clarear a todos com a luz vinda da palavra de Deus, as obras erradas vão se manifestar por si só. E deixe que a palavra de Deus julgue as obras das pessoas, e quem está ouvindo, e quem ouve a você e ouve ao outro que prega errado, que julgue pelo Espírito Santo a verdade. Ok? É isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo aí.
para que todos vocês fiquem firmes e olhando apenas para o alvo, que é Jesus Cristo. Beleza? Momento Maná Fresquinho. Fala, povo amado, povo querido. Esse é mais um momento de palavra, de reflexão, momento em que nós devemos abrir os nossos corações para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, tem para nos instruir. A palavra de Deus, ela nos diz que ela é viva e eficaz, né? Penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que serve para discernir, né, os pensamentos, as intenções do homem. Então, muitas vezes, a gente está com alguma coisa no coração, algum pensamento, um sentimento, e a gente já fica até confuso com isso. Mas quando levamos o nosso coração e abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, ela penetra todas as nossas aflições, ela penetra até todas as nossas intenções, e ela pode discernir aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, e até mesmo nos direcionar naquilo que queremos fazer. E eu amo a palavra de Deus e, poxa, ela é linda, não é? Mas é isso aí. Queria ler com vocês o Salmo 90, somente o versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse aqui é um momento de oração, né, de louvor, né, que Moisés começa o Salmo 90, já exaltando a natureza de Deus eterna, né? Que Deus, ele é sempre eterno. Ele não tem início e não terá fim de dias. Ele, para que você possa entender uma certa analogia, Deus pode ser a eternidade de Deus pode ser comparada com os números. Você consegue contar os números infinitamente antes do zero e infinitamente depois do zero. Você não consegue dizer aqui começa a contagem dos números e aqui termina. Não, você sempre vai ter número para acrescentar e, enfim, é uma conta infinita. E assim é Deus. Deus é infinito para todos os lados do tempo, seja passado, seja futuro. E nessa eternidade dele, nessa grandiosidade, ele nos amou. Ele estabeleceu um plano para criar o ser humano, para criar tudo isso que vemos hoje, mas a coroa de toda a sua criação era o homem. Para quê? Para que o homem fosse uma família com ele, né? E ele queria ser o nosso refúgio, e ele quer ser o nosso refúgio para sempre. E aqui Moisés já começa declarando isso, já reconhecendo que o Senhor é o nosso refúgio. Eu já queria trazer isso para você, que tenta procurar refúgio em todos os lugares, sei lá, procurar estabilidade profissionalmente, estabilidade em outra pessoa, mas se esquece que a verdadeira estabilidade está em Deus. Quando confiamos em Deus, nós desfrutamos da verdadeira paz. Em Filipenses 4 vai dizer assim, que para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma, mas que antes a gente venha fazer conhecida, né, que a gente venha levar a Deus a todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, através de oração, de súplica, de ação de graças, que é agradecimento, e que assim a paz que excede todo entendimento humano guardará o nosso coração. Então você que está aí sem paz, você que está aí aflito, descansa em Deus, leva essa sua aflição para Deus. Deus é o nosso Pai e Ele quer cuidar de nós como filhos, como nenenzinhos, crianças, né, que são indefesas. Porque nós, na visão de Deus, nós somos tão frágeis, né? Se você até na nossa visão, nós podemos ver que somos frágeis. Hoje nós podemos estar felizes, hoje podemos estar seguros daquilo que queremos. Mas acontece algo daqui a pouco, acontece algo amanhã, alguém nos diz alguma coisa e a nossa confiança fica abalada. Nós já não sentimos que é o caminho certo, ficamos indecisos, ficamos confusos. E se não é o Senhor em nossas vidas, e se não é Deus guardando os nossos corações, e se não é uma direção de Deus firme, nós com certeza vacilaríamos. Mas tendo a consciência da paternidade de Deus em nossas vidas, nós conseguimos conquistar a segurança de vencer e a confiança de ir além. Sabe, irmãos, você tem que descansar nessa ideia que a palavra nos dá. No versículo 2, Moisés vai falar da grandeza de Deus, que até mesmo antes de nascerem os montes, dele criar a terra e o mundo, a eternidade, Ele é Deus. Irmãos, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Não há nada que está fora do controle de Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. E Ele quer fazer muitas coisas na vida de vocês. Ele quer mostrar o seu maravilhoso poder, o seu maravilhoso cuidado, o seu maravilhoso amor na vida de cada um.
E se nós não descansarmos nisso, e se nós não entendermos que Deus é poderoso e soberano sobre tudo, e entregarmos a nossa vida totalmente nas mãos dele, nós não vamos experimentar isso. Nós não vamos experimentar esse descanso. Eu queria ler para vocês Efésios 2, do 19 em diante, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Sabe, às vezes nós temos algumas dificuldades de entender o trabalhar de Deus em nossas vidas, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós declaramos a nossa morte para nós mesmos e para o mundo, né? Aquilo que vivíamos, aquilo que pensávamos, o caminho que andávamos, não serve mais. Nós seguimos um novo caminho. Nós estávamos no reino e agora estamos em outro, né? Aqui em Efésios aqui mesmo fala que nós estamos sendo edificados sobre um fundamento, que é Jesus Cristo, essa pedra angular. Então agora a nossa base de crescimento não é mais nenhum padrão do mundo, mas sim Jesus Cristo. E às vezes reestabelecer esse padrão, ser construído nessa nova direção, pode nos trazer algumas dificuldades, mas sabemos para que estamos sendo construídos e devemos aceitar esse mover, essa obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Deus, ele é santo, puro, e ele quer nos fazer santos e puros também. Através de Cristo, nós obtivemos essa santificação, essa justificação. Então, permita Deus tirar certas coisas de sua vida, assim como acrescentar as dele. Permita Deus te direcionar e tenha coragem e ousadia de seguir a direção que ele está te guiando. Se ele está te falando siga com fé e perseverança. Se ele está falando espere com paciência, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E seguir a Jesus não é seguir um caminho sem direção, não é ficar sem base, sem conhecimento. A própria palavra nos traz conforto e segurança para os nossos passos. Aqui quando Paulo fala que estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é justamente isso. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos que escreveram o Novo edificaram para nós e esmiuçaram todo o ensinamento de Cristo para que viéssemos segui-lo sem erro. Então faça da palavra o seu alimento diário, para trabalhar secularmente, né, para estudar, para que venhamos ter saúde. Nós precisamos ter uma boa alimentação, comer todo tipo de vitamina e tudo mais. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você quer ter força, se você quer vencer nas suas dificuldades, se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, você precisa se alimentar da palavra de Deus. E nós devemos nos alimentar diariamente. Você e seu organismo, vocês não se alimentam hoje, aí semana que vem você come outra coisa. Não, você sente fome constantemente. Nós temos a necessidade do café da manhã, do almoço, do café da tarde, da janta. E isso quando a gente não come outras coisas além do horário, né? E devemos ser assim com a palavra de Deus. Devemos ser famintos para aprender o que Deus quer para nossas vidas. E assim, venhamos estar fortalecidos no momento da adversidade. Através da palavra de Deus, ele nos diz coisas tão maravilhosas e coisas tão firmes, que se nós nos dispusermos a observar estas coisas, se nós nos dispusermos a aprender aquilo que Deus quer para nossas vidas, a nossa vida vai ser totalmente outra. A nossa conduta, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar vai ser totalmente outro. E isso é o que Deus quer para nós. Deus quer nos transformar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos fazer diferente. Porque a nossa pátria, ela não está mais aqui na terra, e sim nos céus. E se nós somos cidadãos dos céus, devemos agir como um deles. Um dos motivos de Jesus também ter vindo aqui na terra, ter andado como nós, como ser humano, foi para nos mostrar que é possível ter uma vida reta perante Deus e nos dar um padrão e nos dizer como devemos andar. Então, busque nos evangelhos a maneira que Cristo andou. Veja como ele foi amoroso e piedoso para com todos. Veja como ele foi temente a Deus. Veja como tudo que ele fazia tinha direção, tinha motivação. E seja assim você também. Sejamos assim nós todos, porque o dia que nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, andarmos unidos, seguindo as orientações da cabeça que é Cristo,
nós veremos uma mudança tremenda em nossa sociedade, em nossas casas, em nossas famílias, e veremos que essa será uma mudança boa, uma mudança firme, verdadeira. Mas para que venhamos experimentar tais mudanças num contexto geral, precisamos experimentar essa mudança em nós mesmos. Se temos dificuldade, não devemos nos desanimar. Devemos nos achegar a Deus e confiando que Ele nos direcionará. Então eu te convido hoje, você que está desanimado, você que está aí sem direção, você que está confuso e aflito pelas direções que a sua vida tem tomado, por algum familiar que tá perdido aí nas drogas, que está perdido em álcool, em qualquer outra coisa. Você que também está nessa situação, se achegue a Deus, receba Cristo como seu Salvador, deixe Ele provocar essa mudança em você e principalmente permita que Ele escreva seu nome no livro da vida para que você tenha o descanso eterno. Esse é o foco principal do Evangelho, a salvação de nossas almas, porque aqui na Terra nós vivemos um tempo passageiro e tudo isso passará. E Deus veio nos oferecer a vida eterna, um lugar, uma morada eterna onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá choro, somente alegria e paz. Mas como se isso não fosse o suficiente, né? Uma esperança de uma eternidade de alegria e amor para com Deus, Ele também nos oferece uma transformação aqui na Terra. Jesus, quando nós caminhamos com Ele, Ele nos transforma e quer também transformar o nosso lar. Então confia nessa promessa de Deus. Mas não somente confie e fique sentado aí onde você está, esperando as coisas acontecerem. Busque essa transformação na palavra de Deus. Não procure ser ministrado, não procure ser apenas transformado através de pregações, através de louvores. O alimento sólido, a verdadeira transformação está na palavra. Dedique-se à leitura e à meditação da palavra de Deus, à oração. Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer ter uma relação com você de amizade, de família. E como você vai ouvir a voz de Deus se você não se dispõe a orar, se você não se dispõe a ouvir? Então, te convido hoje a parar tudo e começar a andar e começar a se construir segundo a pedra angular que já foi posta, né? A pedra de base, que é Jesus Cristo. Se construa em cima de Jesus Cristo e você com certeza desfrutará da paz. Ok? Então é isso, essa é a palavra de Deus para você. Que Deus tenha falado em seu coração e continue aí ligado na programação. Momento de oração. Senhor Deus, estamos, Pai amado, mais uma vez entrando em Tua santa e gloriosa presença, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que fizeste por nós, Senhor Deus, por esse programa de rádio, Senhor Deus, que eu creio que está atingindo muitas vidas, Pai amado. Que este bate-papo, Senhor Deus, que tivemos, Senhor Deus, hoje, que o Senhor venha abrir a mente, Senhor Deus, dos nossos ouvintes, Senhor Deus, para que eles venham ver o Evangelho de forma diferente, Senhor Deus. Para que eles venham ver o Evangelho como está escrito em Tua palavra, Senhor Deus. Que onde há o Evangelho verdadeiro, há transformação, há verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, venha abençoar a todos os nossos ouvintes, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, com Tua graça e com Tua misericórdia, Senhor Deus. E que eles possam, Senhor Deus, ser instruídos pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Te agradecemos por todos os ouvintes, Senhor Deus, que estão aqui, pelos nossos amigos que estão aqui na tribuna, na rádio, Senhor Deus. Que a Tua graça venha sobre nós, Pai. Oramos e Te agradecemos. Amém. A Determinação Jovem, uma nova história. Escrita pelo dedo de Deus. Atenção, se liga. A hora é essa. Os grilhões e correntes não fazem parte dessa festa. Não tenha pressa, este é o convite. Não se prenda, pois aqui a liberdade é o limite. Diga o que te faz bem, o que te faz bem. Melhor pra você, yeah. Diga o que te faz bem, o que te faz bem. Melhor pra você. Se eu caio no goró, dou um pé
pega vários tiros, nada disso vale a pena. Quero mais de um abismo a outro, de volta ao lamaçal. Na ressaca novamente, rebordosa e passo mal. Tá ligado, parceiro, tudo é passageiro. Tamo ali no astral, mas depois é só dinheiro que gasta. Problemas em massa, polícia na caça. Tudo é fantasia, faz bem, mas logo passa. Hey, tem muita gente assim que dá dó, bem-estar de vitrine, ver assim eu não vou. Por aí, cai fora do mundão, que bem faz pra você o cara da televisão. Porcaria na TV, isso tem. A internet não te faz tão bem. Satisfação garantida, não garanto pra ninguém. Jesus na minha vida é o que me faz tão bem. Melhor pra você, diga o que te faz bem, o que te faz bem. Melhor pra você, o que eu quero pra mim, desejo para você. Não se conforme com esse mundo, renove pra entender. O que eu faço, tenho em Deus a minha solução. Liberto sou, é Ele quem diz, não uso aditivos para ser feliz. O triunfo, a rima verdadeira, hip hop reggae ultrapassando as fronteiras. Convido meu chegado, chega mais Dengo Vieira. Mata a bola no peito, toco de primeira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh não, se nem o próprio Filho. Oh yes, yeah. É Ele quem dá o sabor da vida. Sinta a liberdade de um novo viver. Oh yeah, yeah. Me diga o que te faz bem, o que te faz bem. Ele me faz bem, Ele me faz bem. Me diga o que te faz bem, o que te faz bem. Ele me faz bem, yeah, yeah. Oh, Nesse caminho eu também vou, quem vem? Vou te falar o que me faz tão bem. Sem nenhum preconceito, todo mundo junto, misturado é desse jeito. Tratando com amor, tratando com respeito. O reggae é aliado, tô bem acompanhado. O que me dá prazer é estar longe do pecado e ver os meus chegados um pouco mais felizes. Então Analiso a minha vida assim que hoje me sinto bem. Acordo de manhã, não pago salvo pra ninguém. Vou seguindo meu caminho de flores e espinhos. A minha alegria é saber não estou sozinho. Fonte de sabedoria, fonte de verdade. Cristo, o teu nome me entregou a liberdade. Deu a sua vida, tirou me dos perigos. Por isso que eu canto e te digo, vem comigo. Cristo me faz, Ele me faz tão bem. Cristo me faz, Ele me faz, Ele me faz, Ele me faz tão bem. acordar na madrugada, corro pro meu pai. Deito no seu colo e Ele me satisfaz. E me faz tão bem, me faz tão bem. Cristo me faz, Cristo me faz, Cristo me faz tão bem. Ele me faz, 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 Ele me faz tão bem. Cristo me faz, Cristo me faz, Cristo me faz tão bem. Ele me faz, 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 Ele me faz tão bem. Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Cristo me faz. Momento, o Deus de toda graça. Rafael, confesso eu, que eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Nunca dei tanta risada na minha vida depois da piada que você contou. E eu acredito que você irá contar uma piada melhor ainda. É, Jadiel, essa agora não é bem uma piada que eu vou contar, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo seu cinismo, né? Que eu vi aqui que você nem riu, mas tudo bem. Você sabe quantos pentecostais são necessários para trocar uma lâmpada? Não sei, Rafael. Vitor, faz alguma ideia? Nenhuma. São 10. 1 para trocar a lâmpada e 9 para orar contra o espírito das trevas. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Goodbye, amigos. Bye bye, my friend. Adiós, muchachitos. Sayonara. Mais uma vez, este momento tão triste, momento de que temos que dar tchau, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, estar com meus irmãos. Espero que o que falamos realmente venha de Deus, né? Não queremos nada de nós, sabemos que de nós não pode vir nada bom.
Espero que isso transforme algo na sua vida, seja edificante. Nós sabemos que somente pode ser edificante se for pelo Espírito de Deus. E é isso aí, fiquem com Deus, uma boa semana, né? Um bom restinho de semana pra vocês e até mais. Pois é, galera, é muito triste dar tchau, é muito gostoso estar aqui na presença de vocês, tá falando da palavra de Deus. Espero que ela tenha sido ministrada, espero que vocês tenham se alegrado com as piadas. E Diego, sentimos a sua falta aqui, cara. Ô, não some não, né? Quando você for fazer outra coisa, avisa a gente. Senão a gente vai ter que mandar aviso de procura-se logo. Brincando. Tchau, vamos, viu, meu brother? Viteira, Rafael, esse é um momento muito triste, cara. É um momento onde eu fico sem palavras. Eu acho que tudo tem um final, né? Tudo tem que acabar um dia. É um momento onde vamos dar tchau, beleza? Então tchau, tá? É isso aí, galera. Valeu pela presença de todos os ouvintes e amigos que estão sintonizados com a gente. Vai o meu abraço. Quero mandar um beijo para minha esposa Sara, para minha filhinha que está nos ouvindo. E você, galera aí que está sintonizado com a gente, quiser fazer uma visita na nossa igreja, que é a Igreja Tenda Profética, né? Fica situado na rua Elvino de Moraes, número 102, Vila São José, Taubaté, São Paulo. Beleza? E se você quiser entrar em contato com a gente também, quiser pedir oração, pedir músicas, quiser colocar algum tema em debate aqui na nossa rádio, entre em contato com o nosso e-mail, que é contato@tendaprofetica.com.br, e tem a nossa página também no Facebook, que é www.facebook.com/adeterminaçãojovem. E tem também o nosso site também, que é www.tendaprofetica.com.br. E tem aqui também o telefone do nosso escritório também, se você quiser entrar em contato com a gente, que é o número 12-3624-7122. Beleza, galera? E vai o meu abraço também aí pro nosso pintorzinho de rodapé, que é o Diego. Diego, sentimos muito a sua falta, tá? Se você não aparecer, eu vou colocar a Polícia Federal atrás de você, amigo. Beleza? Esse é o meu tchau. Fiquem na paz!